Eu só estive na Lamborghini na minha vida 3 vezes e não sei o que é. Sempre parece que eu não deveria estar lá, tipo a sala da diretora na escola. No último vídeo descobrimos que quem reconstruiu meu motor Murcielago fez tudo errado. 8 cam cap e depois vamos para 10. Havia parafusos soltos, eles apertaram com os dedos. Havia anéis de pistão quebrados. Ah, não. E um monte de peças faltando. E ainda por cima encontramos ainda mais coisas erradas com o Murcielago. Mas nada disso vai me impedir de tentar reconstruir o carro dos meus sonhos. Então eu tinha umas ligações para fazer. Bom dia, Bentley Lamborghini Leicester. Em que posso ajudá-lo? Alô, você poderia me transferir para a parte de peças? O que nos leva até hoje pegando as peças na Lamborghini. Estou surpreso que consiga tão rápido. Muitas Foi coisas rápido. você pode conseguir rapidamente. Temos em estoque, então... Mas ela não veio da Itália, então? Venho. Ah, veio, Sim. então tá. Tão rápido? Parece tão rápido. Algo me diz que eu e o Evan da Lamborghini seremos melhores amigos. Porque nos veremos bastante. Mas a única coisa que ganharemos de graça aqui serão os chocolates da recepção. E já que partimos para peças, quais as chances de ver outro Murcielago por lá? Os caras me deixaram dar uma olhada para ver como é uma em boas condições antes de eu voltar para a garagem para trabalhar no meu. Antes de falarmos sobre o que comprei e quanto foi, você se lembra disso? Esta foi a placa de circuito removida do meu painel de instrumentos, que não funcionou devido à aparente partida do carro com os terminais da bateria do lado errado. Encontramos um monte de resistores que pareciam queimados. Acontece que a mãe de Liam trabalha com muitas placas de circuito, então ela encontrou os resistores completos para essas lacunas e soldou alguns novos. Agora só precisamos ver se funciona. E se isso funcionar, essencialmente, a mãe de Liam consertou de graça um painel que custa 2.500 libras e que você não consegue nem comprar. De graça. Ela não nos cobrou, então teremos que dar um grande agradecimento para a mãe do Liam. Se não... Valeu então, mãe do Liam. Estamos procurando por algum sinal de vida. O imobilizador funciona. Por causa da bateria nova. O novo imobilizador funciona. Vamos ver. Ah, não! Ah, não parece bom. Não. Deve ter um algo a mais que precisa ser testado nessa placa, eu acho. Não tem uma única luz acesa. Bom, valeu a pena tentar. Não é o começo que esperávamos. Mas a novidade não para por aqui. Enquanto meu pai estava aprimorando os cilindros, ele encontrou outra coisa que poderia ter causado uma falha catastrófica no motor. Estamos na parte inferior do motor agora e estas são galerias de óleo. Então essas enviam óleo para o topo do motor. E o meu pai removeu uma dessas e me disse para remover também e dar uma olhada no que tem dentro. Tenha em mente que o óleo passa diretamente por esse buraquinho e veja o que realmente há nesse furo. Acho que isso é selante ou selador, e aconteceu que foi realmente um trabalho para verificarmos tudo neste motor. Outra coisa que meu pai queria verificar eram as válvulas. Aqui estão as pinças que prendem as molas das válvulas, e com as molas removidas, que parecem novas, podemos puxar a válvula para fora. E meu pai acha que eles já foram retificados, o que significa que a válvula fica bem encostada no cabeçote do motor e não vai causar vazamentos. Também parece que a cabeça do motor foi retirada. E o que está aparecendo positivo, se olharmos as vedações das válvulas, elas parecem novas. O que é bom. Então, apesar de muitos positivos com o Murcielago, na verdade há alguns pontos positivos. E um dos positivos é que podemos começar a reconstruir o motor nessa coisa. Bem aqui estão algumas partes vitais do motor, sem as quais ele simplesmente não funcionaria. Assim como o seu negócio não funcionaria sem um site, que é o porquê temos hoje o patrocinador do vídeo, Squarespace. Então, o Murcielago me custou 100.000 libras. Mas é claro que o Squarespace custaria muito menos, e a melhor coisa é que qualquer pessoa pode construir um website com eles. Você acredita que essa coisa custou 209 libras?
O Squarespace faz tudo, desde sites a lojas online até ferramentas de marketing. É tão fácil quanto encontrar um modelo que melhor se adapte ao seu estilo e depois personalizá-lo. Você pode arrastar e soltar seus logotipos, editar texto e adicionar suas fotos lá. E nem estamos tocando a superfície de todas as ferramentas analíticas. Então, quando precisar de um website, acesse squarespace.com ou apenas clique no link da caixa de descrição e quando estiver pronto para lançar, use o código Matt Armstrong. E isso vai te dar 10% de desconto em seu primeiro website. Não conseguimos nenhum desconto na compra dessas peças. Todas essas peças aqui são pequenas coisas, como guias de corrente e munhões e esse tipo de coisa, mas a única coisa que nos chocou foi um anel de pistão que foi 218 libras. Mas felizmente parece que precisávamos só de 2, porque parece que já foi substituído os outros. Mas esses 2 quebraram quando tentaram substituir. Todos esses aqui devem estar bem para entrar no carro, mas voltamos nessa situação do pino e do gobião mais tarde. Agora, este é o ponto em que as coisas vão ficar um pouco mais técnicas, mas vou tentar o meu melhor para explicar, porque estou aprendendo também. Então agora as válvulas foram retificadas deste lado, elas ficarão mais para este lado, ficarão bem mais altas, o que significa que quando o eixo estiver no topo, os lóbulos ficarão bem mais próximos das válvulas, aí eles devem ter uma certa lacuna milimétrica. Ou se você for meu pai, porque ele mede em polegadas e fica tudo mais confuso. Ou para explicar melhor, aqui está o eixo de comando e abaixo está o tucho da válvula. Estamos medindo a diferença entre os dois com um calibrador de folga. Portanto, a folga no lado da entrada deve ser 0,35 milímetros, no lado do escapamento deve ser 0,5 milímetros. E a única maneira de ajustar essa folga é usando esses calços aqui, que vêm em tamanhos diferentes. Eles ficam em cima das válvulas assim, desse jeito. Então temos calços aleatórios em vigor no momento porque não temos ideia se vai funcionar ou não, mas então podemos fazer um cálculo a partir desse calço aleatório se precisamos de um calço maior ou menor para fazer a folga 0,50 milímetros no lado do escapamento. Em cada cabeçote do motor há 2 eixos de comando. Um eixo de comando abre e fecha as válvulas e o outro eixo de comando abre e fecha as válvulas de escape. Há 2 válvulas de admissão para cada cilindro e 2 válvulas de escape para cada cilindro. Espero que estejam entendendo. No momento estamos trabalhando no eixo do escapamento e colocamos as tampas do came na ordem certa e apertamos todas elas. Para medir a distância entre o came e o elevador, os lóbulos do came devem estar apontados para cima, então meu pai pode colocar o calibrador de folga entre os dois. E enquanto meu pai faz isso, começo a anotar o quadro de cálculo. Aqui está um gráfico para o lado do escapamento. Então temos 12 lacunas para medir aqui. A parte superior é onde escreverei a lacuna que existe no momento e a metade inferior também será do tamanho do calço que está lá no momento. Então estou indo e voltando, anotando todas as medições, até começar a aparecer um quadro de um cientista maluco. Bem-vindos à aula de matemática do Matt Armstrong. Então, como podem ver, o valor desejado que precisamos obter é 0,5 milímetros. Essa é a lacuna entre o came e a válvula. Nesse momento, essas são as lacunas que temos aqui, como vocês podem ver, nenhuma das quais são 0,5 milímetros. Esses são os calços que estão lá no momento. Precisamos obter o calço correto para fazer com que essa lacuna seja igual a essa. Espero que isso faça sentido. E se não acertarmos as lacunas, isso pode causar falha na ignição, pode soar irregular e simplesmente não dará certo. Então é bastante vital. Bem, aqui estou tentando escrever uma fórmula que torne tudo simples para mim e explicar para vocês também. Mas até eu acabei entendendo errado e bagunçando tudo, e a Hannah teve que apagar e refazer tantas vezes de novo. Então, se estiver acompanhando, fiz aqui os cálculos. Na parte inferior, esses são os calços que precisamos para fazer com que a folga entre o came e a válvula seja de 0,5 milímetros. E é aqui que o problema ocorre, porque no momento estamos apenas usando os calços que estavam no motor. Então meu pai está descobrindo quais calços temos e colocando-nos no lugar correto, mas parece que precisaremos comprar alguns, e é aqui que a Lamborghini fica muito atrevida. Parece que temos esses calços aqui, esses com marcas,
O restante dos calços que precisamos são os calços 375, calços 375, 380, 375, 385 e 375. É seguro dizer que o de 3.75mm e 3.8mm são os calços bastante comuns. E adivinhe quais são os calços mais caros para comprar da Lamborghini. Você adivinhou, um 3.75, que é 31 libras e 34 centavos, mais impostos, e o 3.8, que é novamente 31 libras e 34 centavos. Mas, se eu quisesse pedir um calço de 3.25, só me custaria 6 libras e 31 centavos. É menos complicado do que aquele. E não é muita coincidência que isso deve ser feito a cada 24 mil milhas. E os calços que você provavelmente precisa são os mais caros. Então, um toque pra Lamborghini, vocês são tipo, sei lá, é o que é, não é? Depois disso, meu pai e eu começamos a fazer o lado da entrada, que tem uma medida completamente diferente de 0.35mm, mas foi aí que surgiu algo. Então, temos que agradecer muito ao Scott porque acabamos de hackear o sistema. O Scott, a rata rossa, acabou de descobrir que os calços das válvulas são iguais nestes e em algumas Ferraris. E por acaso, a Ferrari é na verdade mais barata que a Lamborghini. Encontramos exatamente os mesmos calços de válvula aqui por 5 libras e 95 centavos. Na sua cara, Lamborghini. Outra economia vital ao reconstruir esse motor. E veja só, a Ferrari cobra o mesmo preço, não importa o calço. Saindo para cima do motor, para a parte inferior do motor. Aqui está um cilindro da Lamborghini na qual colocamos uma nova vedação e podemos começar a colocá-la na parte inferior do motor com nossas ferramentas especiais da Lamborghini, é claro. Posso continuar construindo os pistões nas bielas, que são mantidas juntas com um pino que, se você se lembra do último vídeo, pensamos que estava desgastado. Há 12 pistões, o que significa que há 12 pinos de gobião. Da Lamborghini custam 250 libras cada, mas conseguimos terceirizá-la de outra companhia. O único problema é que eram 1 milímetro mais largos do que precisávamos, então tiveram que ser adaptados. Infelizmente não podemos citar o nome da empresa que nos deu esses pinos, porque eles não garantem que funcionem porque estão tecnicamente modificados. Encontramos outra coisa agora. Eu queria ter filmado isso quando encontramos, mas meu pai estava checando, então... Tá, como que eu vou explicar isso? Os anéis do pistão devem ser colocados em uma determinada ordem e você pode ver no anel de óleo inferior, ele meio que chanfra na parte inferior e também fica assim na parte superior. Agora, esse aqui, o anel de pistão na parte inferior, ele não chanfra da maneira que o outro faz, significando que ele colocou os pistões do lado errado. Ele trocou os pistões, mas colocou do lado errado. Então foi uma boa coisa que checamos isso também. Você acredita? Temos que checar todos os anéis de pistão agora. O meu pai já tá fazendo isso. Se eles estão do jeito certo, e então podemos colocar os anéis de pistão antes de limpar os pistões e colocá-los de volta onde deveriam ir. Então foi um bom trabalho estarmos verificando tudo isso. Desse jeito. E o melhor de tudo é... Onde tá escrito? Onde tá escrito isso? Está escrito para cima, então ele não sabia contar e nem sabia ler também. Ah, não, espero que ele não esteja assistindo esses vídeos. Ei, ninguém é perfeito, mas pelo menos ao reconstruir um motor, você tem que ter certeza que faz as pequenas coisas corretamente. Então agora eu e meu pai estamos checando cada anel do pistão, antes de colocar os 2 novos no pistão que tinha 2 anéis quebrados. Quando estivermos confiantes de que tá tudo certo, poderemos começar a inserir os pistões nos cilindros. Usamos uma ferramenta especial para colocar os anéis do pistão no pistão e depois cuidadosamente bater ele no cilindro. E estamos sendo extremamente cuidadosos, porque lembre-se que cada anel do pistão está a cerca de 218 libras e são 3 em cada pistão. Essa coisa vermelha que você vê ao redor do pistão é lubrificante, que funciona como uma espécie de lubrificante para empurrar tudo para dentro. E antes que percebemos, 12 pistões estão na parte inferior do bloco, prontos para colocar o virabrequim
temos a extremidade inferior do motor de cabeça para baixo com todos os pistões prontos para o virabrequim funcionar. E eu entendo, talvez não estejamos fazendo as coisas como outra pessoa faria ou como os profissionais fariam. Nenhum de nós reconstruiu um motor de morcelago antes e sim, poderíamos simplesmente entregar o motor para alguém que já reconstruiu milhares desses motores e ter 100% de certeza que essa coisa vai dar a partida no final. Mas onde estaria a diversão em tudo isso? Embora não pareça muito, esse é o carro dos meus sonhos e significaria muito mais pra mim se pudéssemos virar a chave pela primeira vez e ouvir o rugido do V12, sabendo que fomos nós que reconstruímos isso. Não sei sobre você, mas estou muito curioso para descobrir o que está por baixo desse invólucro. E por que essa parte é cinza? Bom, a história fica cada vez melhor. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, aperte o botão de se inscrever, dá uma curtida. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Você sabe escrever? Que bom que você consegue. Ah, não! Like a drug that I just can't deny.